Meus irmãos, a paz do Senhor. Neemias, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 4. Diz assim a palavra de Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Você lê comigo uma vez mais, versículo 4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém. Pode se assentar. Meus irmãos, eu não sei você, mas eu não gosto de ouvir notícias ruins. Oxalá que chegasse até nós notícias boas, ou somente as notícias boas. Mas a vida tem dessas coisas e nós não podemos fugir das coisas. Haja visto que nós somos um povo de desafio. Eu costumo dizer que nós não somos homens de confusão. Nós, a igreja, o povo de Deus, nós somos um povo de guerra, mas não somos um povo de confusão. Mas notícias ruins a gente não tem como escapar delas. Às vezes as coisas estão tudo bem, tudo em ordem, mas chegam algumas notícias que elas mexem com a sua estrutura. E se você não tiver uma vida de oração, uma reserva de comunhão com Deus, uma busca no seu cotidiano como estilo de vida, você vai passar por algumas situações complicadas. Mas, meus irmãos, por que eu estou dizendo isso? Neemias, servo de Deus, você sabe muito bem a história. Neemias estava em Suzã, a fortaleza. Neemias servia como copeiro ao rei Artaxerxes. E você sabe muito bem que o povo os judeus, o povo de Israel, eles passaram por situações complicadas por causa deles mesmos. Eles mesmos cavaram a sua própria situação ruim. Eles mesmos foram responsáveis por tudo aquilo que eles estavam passando. Haja vista que sobe o rei da Babilônia e pega muitos cativos, leva para sua cidade, queima muro, queima tudo que pode, acaba com tudo. E essa notícia, de uma forma ou de outra, chega até Neemias. E diz a Bíblia que Neemias ele faz uma pergunta, porque ele estava justamente perguntando pelos judeus que escaparam do cativeiro e que estavam em Jerusalém. Neemias estava preocupado, eu queria saber o que aconteceu com eles. Qual é a notícia? Então você vê, se ele pergunta, é porque ele sabe que alguma coisa havia acontecido. E então, meus irmãos, Neemias fala que ele pergunta a um de seus irmãos, Anani, e ele então responde. Ele fala, ele conta tudo sobre a situação de Jerusalém, a situação daqueles que estavam na província, que escaparam do cativeiro. Como eu disse para você, notícia boa, a gente gosta de receber notícia boa.
E Neemias aqui, ele vai à busca da notícia ruim. Neemias procura saber o que aconteceu. Mas, meus irmãos, era uma questão de empatia. Aquela situação de você se colocar no lugar do outro irmão, de querer saber como ele está, de sentir as dores dele. Neemias podia fazer o seguinte: eu não quero nem saber. Eu estou aqui servindo como copeiro, estou bem, estou aqui no palácio de Suzã, me dou bem com o rei, estou vivendo bem, poderia estar lá com os meus patrícios, mas não estou, mas eles também estão passando situações difíceis. Pois é, mas Neemias, ele pergunta, e a notícia chega ao coração dele, e ele se sente profundamente motivado, emotivo, ele se sente abatido com aquela resposta. E aquela resposta, queridos irmãos, faz com que Neemias, ele vai e ele chora, e ele fala que chorou profundamente. Choro, lamentação, e não foi por um dia, foi por alguns dias. E ele jejua, ele ora. Aquela resposta faz com que aquele homem busque a presença de Deus. Quando Neemias pergunta como estavam os seus irmãos lá em Jerusalém, eu me lembrei de Jesus, que Jesus, ele tinha muito dessas coisas. Jesus, ele se compadecia das pessoas. Pode ser que alguém chegue perto de você e queira falar alguma coisa para você. Pode ser que você não seja daqueles que perguntam: olha, está tudo bem? Jesus, ele faz justamente isso, Diácono Leumi. Um dia Jesus chega perto de um rapaz, ele diz assim: o que você quer que eu te faça? E Jesus pergunta, porque sabia que aquele moço tinha uma necessidade, e Jesus não pergunta e sai correndo. Porque você tem que ter firmeza, porque pode ser que você pode perguntar alguma coisa para essa pessoa do outro lado: olha só, como que está a sua vida? Se prepara, ela vai te falar. E você vai ter que ter alguma coisa, você vai ter que fazer alguma coisa para ajudar essa pessoa. Porque a questão, como eu disse, é questão de empatia. Você não pode simplesmente saber do problema e deixar para lá. Com Neemias não foi diferente. Jesus nos ensinou a mesma coisa. Jesus, ele perguntava às pessoas, e ele, sabendo da situação das pessoas, ele, diaconisa Josi, ele fazia alguma coisa, estendia as mãos, abençoava alguma coisa, alguém. Esta semana, com esse apagão que teve aí, em alguns momentos o celular, a gente conseguiu fazer ligação. E eu vi uma irmã me ligou, aí eu tinha um áudio que eu não tinha ouvido naquele dia de manhã, na quinta-feira, fui ouvir o áudio, depois, à noite em casa, e aquela irmã disse assim: pastor Vinícius, eu estou internada em São José do Calçado. Pastor, eu estou assim, assim, assim. E eu senti a voz da irmã, pelo áudio, trêmula, pastor. E ela disse uma frase para mim que mexeu comigo. Ela disse assim: pastor Vinícius, eu estou aqui, mas eu estou com muito medo. Porque os médicos falaram que a minha situação não é boa. E, meus irmãos, eu acabei de ouvir aquele áudio e eu disse: e agora? Não tem como mandar mensagem para a irmã, não tem como mandar uma oração. Mas aí eu pensei: vamos tentar então fazer uma ligação. Porque aquele negócio mexeu comigo, viu? Aquele negócio mexeu com o meu coração. E antes de eu ligar para a irmã, eu fui ainda fazer algumas coisas. Bom, sem energia não estava fazendo muita coisa, né?
Mas eu fui fazer algumas coisas ainda, mas aquilo vinha no meu coração. E só vinha aquela frase: pastor, eu estou com muito medo. E eu pensei: meu Deus, o que eu vou fazer? Porque, meus irmãos, eu não posso bater no peito aqui e dizer que eu sou um exemplo para ser seguido. Eu estou dizendo algo, uma experiência que passou comigo. Se você quiser aprender, você pode aprender. Amém? Então, mas é questão de empatia, você colocar no lugar da pessoa. Porque tem gente, meus irmãos, que vivem, não está nem aí para ninguém. Eu quero viver a minha vida. Se eu estou bem, eu estou bem. Se eu estou com dinheiro no bolso, eu estou. Se eu estou gozando de muita saúde, eu estou. Mas, meus irmãos, o Senhor Jesus, o nosso Jesus, Ele não ensinou assim. Um dia Jesus ensinou assim: ó, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei vós. Porque existem pessoas que vivem reclamando que ninguém faz visita para ele, mas quando a pessoa estava doente, ele não fez visita para ninguém. Agora ele reclama. A igreja não tem amor, mas quando ele está bem, ele não faz visita para ninguém. Não estende a mão para ninguém. Meus irmãos, e nós temos que aprender com o nosso Senhor, Breno, Jesus Cristo, porque Jesus nos ensinou. Um dia, Jesus olha para os discípulos dele e fala assim: olha, nisto conhecereis que sois meus discípulos. Não é porque você anda com a saia lá embaixo, não é porque você não corta o cabelo, não. Por quê, pastor? Se vos amardes uns aos outros. O amor é a identidade do cristão. Se você ama, é porque você tem a capacidade do Espírito para promover amor na sua vida. Eu aprendi com o apóstolo Paulo, diaconisa. Romanos 5, verso 5, você só ama se acontecer isso com você, porque o Espírito de Deus carrega sobre nós o amor de Deus. Se você tem o Espírito de Deus, você tem a capacidade de amar o seu irmão. Se você tem a capacidade de amar o seu irmão, é você que tem o Espírito de Deus. Aí eu andei para um lado e para o outro e peguei o telefone e fiz uma ligação para a irmã. Eu disse assim: minha irmã, a paz do Senhor, pastor Vinícius. Ela tomou um choque: pastor, o senhor me atendeu? Eu falei: é claro que eu atendi, irmã. Aleluia. E eu, sabe o que eu fiz? Eu disse assim: minha irmã, não vamos falar muito não. O celular vai descarregar. Eu quero simplesmente orar com a irmã. E orei por ela, meus irmãos, e Deus fez algo. E hoje de manhã, quando eu fui atender aqui, pela madrugada, a gente vai ligando o celular. Quando eu liguei o celular pela madrugada, carreguei o celular, ela disse assim: pastor, eu recebi alta, eu vou para a igreja domingo de manhã. Eu disse assim: então você vai, porque nós vamos estar lá para dar glória a Deus e aleluia. Então você vai para a igreja. Oh, aleluia. Meus irmãos, então Neemias então ele pergunta. Ninguém mandou Neemias perguntar, mas como Neemias perguntou, é porque ele estava interessado em saber. Neemias pergunta assim: olha, como estão os judeus que escaparam? O que aconteceu? Ele ouviu a dura notícia: olha, estão em grande miséria. Deixa eu dizer para você, você está bem aqui. Eu dou glória a Deus que você está bem aqui. Eu dou glória a Deus, meus irmãos, que você está bem. Você está um crente viçoso, você está sentindo a glória de Deus. Nós já falamos em línguas estranhas, mas você sabia que tem algumas pessoas também que não está conseguindo vir aqui. E se você souber que tem, você não vem, não manda não, só notícia não. Você vai lá, pega em casa e traz para a igreja, porque, meus irmãos, se você não fizer assim, eles não conseguem ser abençoados, porque esse é o lugar da bênção, esse é o lugar da vitória, esse é o lugar que Deus vai falar com elas. E Neemias, meus irmãos, pergunta, e ele tem a notícia. Agora, esta notícia faz com que ele vá buscar a Deus. Ele diz assim: olha, ouvindo essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Senhor dos céus. E sabe uma coisa? Neemias sabia justamente o que ele queria. Deus já estava colocando na mente de Neemias justamente o que ele queria, sabe? Porque ele era copeiro do rei. E agora, fazer o quê? Porque tem vezes, meus irmãos, que a gente olha para uma situação
não tem nada o que fazer com as forças humanas. Mas eu tenho uma palavra para você. Quando você não tiver mais forças, quando a sua capacidade intelectual falhar, quando você olhar para dentro de você e entender que você não pode fazer nada, é hora de buscar aquele que pode fazer tudo, é hora de buscar aquele que pode resolver, aquele que tem todo o poder e responde cada um de nós. Oh, aleluia! Quando você entender que não tem mais forças, busque a Deus. Neemias fez isso. Neemias viu que ele não tinha capacidade, e agora o que fazer? Ele tinha um compromisso diante do rei, copeiro do rei. E Neemias agora, ele vai chorar, vai lamentar, mas ele também vai orar, vai jejuar, e ele clama perante o Deus. Eu tenho uma palavra para você, ainda podemos clamar a Deus, que Ele está lá no céu, mas ouvindo a nossa oração. Ainda é necessário, meus irmãos, clamar a Deus, que Ele pode todas as coisas. Tem uma experiência do salmista, no Salmo 113, olha só o que o salmista disse: olha, louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre, desde o nascimento do sol até o ocaso, seja louvado o nome do Senhor. E olha só o que ele fala no versículo 4: exaltado está o Senhor acima de todas as nações, a sua glória sobre o céu. Versículo 5: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e desde o esterco ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. O que é isso? Tem um Deus no céu, tem um Deus no céu, tem um Deus no céu. Ele é tão grande, mas ele tem capacidade de olhar para você, de se preocupar com as suas dores, de se preocupar com as suas aflições, de se preocupar com os seus medos. Ainda há um Deus que se preocupa. Pode ser que você seja um daqueles: ah, pastor, eu estou sozinho nessa. Tá? Não está não. Eu te provo. É uma norma, eu te provo. O Deus do céu está com você. O Deus dos exércitos, você está esquecendo o que diz Salmo 46? O Deus dos exércitos está com você. O Deus dos céus está com você. O Deus dos exércitos não te desampara. O Deus dos céus está com você. E outra coisa, Ele peleja a sua peleja, guerreia as suas guerras. Ele tem todo o poder, e nada passa ileso dos olhos de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Meus irmãos, ainda é tempo de buscar a Deus. Eu me lembro um dia que a gente lecionava para a classe de novos crentes, Diaconisa Esther. E uma mulher, uma irmã, muito humilde, estava na classe. Ela disse assim: pastor, a minha vizinha se levantou contra mim ferozmente. Eu estou ouvindo aquilo. Pastor, me dá vontade de ir lá, pastor, falar umas coisas para ela. Não fala não. Eu me lembro que ele disse: não fala não, irmão. Não fala não. Porque, segundo Paulo, escreve para os crentes de Éfeso, a nossa luta não é contra a carne, é contra o espírito. Ainda tem um Deus que ouve. Sabe como que você guerreia? O crente não bate boca com ninguém. O crente é de joelho no chão. Põe o teu joelho no chão, clame a Ele e vai guerrear de joelhos. Ainda tem um Deus que ouve a nossa oração. E Neemias, meus irmãos, foi esse homem. Ele precisava de uma decisão, ele precisava tomar uma decisão. E agora? Como tomar essa decisão? Como fazer? O que fazer? Porque tem certas coisas que vêm diante de você. É Deus proporcionando isto para chegar até você. Porque Ele sabe que é através da sua vida que Ele vai fazer o que tem que fazer. Aí você fala assim: olha,
Ah, pastor, não, meu irmão, olha para cá. Eu não uso falsa modéstia. Eu não uso falsa modéstia. Eu sei que Deus vai me usar. Eu sei que Deus pode me usar. Eu não vou falar, que isso, eu não sou, que isso, não. Olha só, é eu mesmo, Deus vai me usar. Deus vai te usar também. É você mesmo. É você mesmo. Sabe por quê? Porque se Deus te chamou, Deus sabe o seu endereço, o seu nome, o nome dos seus filhos, Deus sabe tudo sobre você. Ele não se engana. Se é você quem vai levantar, é você mesmo. Você pode até falar, mas Senhor, meu irmão, fica tranquilo. Se Deus te chamou, Ele vai abrir a porta da oportunidade, a condição. Porque Deus é Deus. Deus é Deus dos judeus. Deus era Deus também dos reis. Deus é o Deus que governa tudo. Governa, pastor? Governa. Neemias, meus irmãos, sabia o que ele queria. Ele queria fazer alguma coisa, mas como? Como se eu estou servindo aqui o rei? Mas eu já falei que Deus é o Deus dos reis, é o rei dos reis. E Neemias, meus irmãos, vai orar. E quando ora, Deus começa a movimentar as coisas. Por exemplo, você já orou. Eu saí de casa correndo, meus irmãos, porque eu coloquei no meu coração, eu quero orar com os irmãos hoje de manhã. Eu cheguei e me dobrei de joelho rapidamente, porque eu queria orar a Deus. Pastor, mas claro que eu preciso orar, irmãos. Se não fosse a oração, se não fosse Deus da minha vida, eu já tinha parado há muito tempo. Há um Deus sobre você, há um Deus que não deixa você desistir, há um Deus que, se for necessário, está na Bíblia, Salmo 34, 7. Oh, meus irmãos, Ele acampa anjos ao seu redor para te ajudar. Pensa num Deus amoroso, pensa num Deus tremendo, pensa num Deus compassivo, pensa no Deus que te conhece. Aleluia, Ele me conhece. Fala para esse irmão que está ao seu lado aí, acalma o teu coração, crente, acalma o teu coração, Ele conhece você. Meu irmão, Ele conhece a gente, irmão Márcio, Ele conhece a gente, irmã Cristiane Martins, Ele conhece a gente. É interessante quando a gente vai orar, né? Eu tenho esse negócio de orar e falar primeiro coisas que Deus já sabe. A gente ora primeiro, fala coisas que Deus já sabe. Senhor, aqui estou. Eu não sou nada. Deus já sabe. Eu não sou nada, Senhor. Deus já sabe disso. Eu não posso. Deus já sabe também. Mas eu gosto disso, irmãos. Tiago 4, verso 8, eu gosto da expressão de Tiago, ele fala assim, chegai-vos a Deus e Ele vos chegará a vós. Quando você chega diante de Deus com temor e tremor, oh, Deus ouve a sua oração. A Bíblia fala que Deus resiste o soberbo, mas dá graça humilde. Sabe o que é isso? Você, o soberbo, chega diante de Deus com aquela autossuficiência, com aquela imponência, anel de doutor. Meu irmão, eu tenho um anel aqui porque eu paguei um preço por ele, viu? Mas eu posso tirar, posso viver sem ele, tá? Mas anel de doutor, anel disso, anel daquilo. Aí quando vai clamar, o soberbo começa, clama, pede, mas Deus não concede. Mas aqueles que chegam quebrantados diante do Senhor, e Davi falou sobre isso, ao quebrantado e contrito não despreza o Senhor. Você chega quebrantado e contrito, já declarando, Senhor, eu não sou nada. Opa, vai lá, anjo, vai lá. Ele diz que não é nada, ele reconhece que eu sou na vida dele. Ou você acha que você serve um Deus fraco? Não, senhores. Paulo, ele declara para Timóteo, naquele peso da responsabilidade, passando problema diante da igreja. Paulo fala com Timóteo, no capítulo 1, verso 7, se não me falha a memória, segundo Timóteo, Paulo fala assim, Timóteo, você não recebeu um espírito de temor, de medo, de covardia, mas um espírito de ousadia. Onde está você? Onde está você que quer esse espírito de ousadia? Onde está você? Eu tenho uma notícia para te dar, Eduardo. Aquele que assoprou o vento do Espírito lá no dia de Pentecoste também está aqui. Receba você, vai, receba, vai. Pastor, eu tenho medo, tem. Eu também tenho, mas eu dependo daquele que tem o Espírito de Deus para nos dar.
Brendo, vai lá. Brendo, cadê o Breno? Vai lá, Brendo, lá, ó. Porque te abates, ó minha. Ó, não tem. É para você que recebeu uma notícia ruim. Não espera do pastor Vinícius, não. Espera de Deus. Oh, porque te abates, porque te abates. Cante isso. Oh, em Deus espera. Olha só, escuta. Logo após Neemias orar ao Senhor, Neemias ora, mas ele também faz uma confissão. Meus irmãos, Deus é um Deus tremendo. Deus gosta disso. Neemias ora, faz confissão, lamenta, chora, alguns dias chorando. Mas ele entende. No versículo 6, lá no finalzinho, ele ora a Deus e fala: Senhor, Deus grande e terrível, que guarda o conserto. Ele não precisava lembrar isso a Deus, mas ele: Senhor, aconteceu tudo isso com os meus patrícios. Mas tem uma coisa, o Senhor falou sobre um conserto. O Senhor falou sobre sua promessa. E lá no final ele faz uma confissão a Deus. Ele não joga nada na cara de Deus, no rosto de Deus. Porque tem pessoas que passam um problema, tá assim: olha, Deus errou. Que Deus errou nada. Vai ver lá na história. Faz o curso ao contrário, como você falhou lá. Deixou de orar, deixou de buscar. Faz lá a retrospectiva. Você vai ver justamente onde você errou. Quando você deixou de orar, quando você deixou de clamar, quando você deixou de temer, quando você começou a brincar, quando você deixou de estar. Oh, Ramanakassuri Emberai. Aí Neemias, ele é um homem ousado. Ele diz assim, eu gosto dessa expressão, ele fala assim, porque ele entende, olha para cá, ele entende que o problema de Israel, dos judeus, era um problema nacional, porque ele servia ao Senhor. Ele poderia dizer assim, mas Senhor, olha só, eu estou bem, o problema são meus irmãos. Não é assim? Senhor, ó, eu estou te servindo, o problema são meus irmãos. Olha só, mas não, ele faz isso. Lá no versículo final do versículo 6, ele fala assim, Senhor, eu faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Ele não fala que eles pecaram. Ele fala assim, que pecamos contra ti. Também eu. Olha só o que ele fala. Eu e a casa de meu pai pecamos. Não honramos os estatutos. Não valorizamos o conserto. Olha para cá. Se você não obedecer o estatuto do Senhor e quebrar a aliança de Deus, você vai ser você vai ter sérios problemas. Vão chegar pessoas dizendo para você, olha só, sai desta igreja, larga esse Deus. Mas você é uma crente tão firme, olha, eu não largo esse Deus. Eu não desobedeço os mandamentos. Eu não piso no conserto, porque eu sei quem Ele é. Eu sei quem Ele é. Eu conheço Ele. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Oh, aleluia. Eu estou sentindo a presença forte do Espírito Santo aqui. Você pode levantar sua mão por menos uns minutos e dizer, Senhor, hoje é manhã de confissão. A Bíblia fala que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. A misericórdia é o favor de Deus, é o esforço de Deus
para alcançar o seu coração, para te abençoar. E Neemias fez isto. Neemias olha e fala: Senhor, pecamos, quebramos o concerto. Oh, meus irmãos, o que aconteceu depois disso? Neemias foi servir o rei. Olha que coisa tremenda. Eu queria só que você entendesse isso aqui. Diaconisa e mãe Esther, vocês são bons de Bíblia, vocês são bons de Bíblia, vocês são inteligentes. Neemias era o copeiro do rei, e não poderia, e não podia servir o rei de qualquer jeito, não, irmão. Não podia servir o rei de qualquer jeito, não, mãe. Você não podia chegar diante do rei de qualquer jeito, não. As pessoas acham que quer chegar diante de Deus. Outro dia, Deus vai me receber do jeito que... Deus vai receber você do jeito que você está. Mas Ele vai te dar algumas determinações para você não ficar e continuar do jeito que você está. E Neemias se posicionou. Neemias chega diante do rei. Escuta. Neemias correu um sério risco de ser fulminado pelo rei. O que era Neemias aos olhos do rei? Mais um funcionário, mais um copeiro, mais um. E Neemias corre um risco. Por quê? Porque, meus irmãos, ele chega diante do rei, e quando ele vai servir o rei percebe. Olha só, o rei percebe que tinha algo diferente com aquele copeiro. Ele chega diante do rei, e o rei percebe, pastor Fábio, que tinha algo diferente. O rei olha para ele e fala assim: o que é que está acontecendo? Por que está triste o teu rosto? O rei percebeu. Por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso senão tristeza do coração. Aí ele disse assim: então eu temi. Está vendo a responsabilidade dele aqui? Ele fala assim: então temi muito, em grande maneira. Porque não podia, não era assim. O rei não era bagunça. Não podia chegar diante do rei de qualquer jeito. Um dia eu fui fazer um gabinete com uma pessoa, uma jovem cheia de talento. Eu disse para aquela moça assim: olha só, você tem talento. Por que você chega de qualquer jeito diante do altar do Senhor? Você quer ser lembrada como o quê? A serva de Deus? E ela precisou dessa repreensão. A serva de Deus? Ou você quer ser lembrada como a fulana de tal, a bagunça? E ela caiu de pranto chorando. Sabe por quê? Porque ela precisava daquela repreensão. Não poderia chegar diante do rei de qualquer forma, diaconisa Josi. Neemias então chega e ele corre um risco, porque o rei olha para ele e fala assim: olha, então temi muito, de grande maneira. E ele chega diante do rei e fala assim: ó rei, viva o Senhor para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada e tendo sido consumadas as suas portas a fogo. Ele fala para o rei: Senhor, ó rei, eu estou passando isso e aquilo. Deixa eu dizer, isso foi para o rei Artaxerxes. E o rei dos reis? O que é que você fala diante dele? Não tem como esconder nada. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dele. Mas pastor, eu tenho que falar, eu falei aqui, se expressa, se abre para Deus. Ele conhece a sua dor, mas Ele quer ouvir a sua expressão. A sua voz agrada o coração de Deus. Aleluia. Você pode levantar a sua mão. Sabe, porque tem vezes que nós estamos nos sentindo tão sozinhos. Todo mundo vai embora. Ah, meu irmão, você tem que ter firmeza espiritual. Quando as portas se fecharem, quando todos forem embora, você tem um Deus que te sustenta. Ei, olha para cá. Você tem um Deus que te sustenta. Eu daqui estou vendo Deus falando com você aí. Ei, olha para cá. Você tem um Deus que te sustenta. Deus, que dor.
Deus, que deserto. Deus, que deserto. Meus irmãos, é no deserto que a gente vai crescer. Mas não é bom. Eu costumo dizer o Salmo 119, verso 71, diaconiza Claudilene. O salmista diz assim: olha, foi-me bom ter sido afligido. Aí quando eu li pela primeira vez, eu falei: meu Deus, a Bíblia tem cada coisa. Foi-me bom ter sido afligido como? Se foi lá que eu levei tanto aperto, se foi no meio da aflição que eu passei tanta dificuldade. Um dia a mãe estava conversando comigo, tadinha da mãe. A mãe estava conversando comigo um dia. Ela foi falando, eu falei: mãe, olha só. Só vê, mãe, eu passando por algumas lutas. Mas, mãe, eu tô nessa batalha há muitos anos. Já passei tanta coisa, mãe, que a senhora nem imagina. Não foi que ela me desprezou, que ela não sabia. Eu vou ficar falando para a mãe. Ora apenas. Mas tem um que não te abandona, tem um que sabe detalhe por detalhe. Eu tenho uma notícia para te dar. Quando aqueles mais próximos de você abandonar, virar as costas para você, ei, deixa eu dizer, aguça bem os seus ouvidos aí. Se apega com aquele antes, durante e depois daquele Deus que tudo pode. Ele não te abandona, Ele não te despreza, Ele não te deixa. Mas tem um detalhe também. Mas tem um detalhe. Não pensa que Deus vai fazer o que mamãe faz, não. Sujou a boquinha, vai lá, ó. Machucou, metiolate. Nem metiolate usa mais. Nem metiolate usa mais. Não sei o que usa mais. Metiolate que era bom. O sujeito passava metiolate, pensava 10 vezes antes de se machucar depois. Não pensa não. Machucou? Só. Aprende, meu filho. Estou fazendo você virar homem. Estou fazendo você virar mulher de Deus. Estou fazendo você virar profeta. Estou fazendo você virar instrumento do Senhor nas minhas mãos. Você pode dar glória a Deus e aleluia aí. Você pode dar glória a Deus. Só que tem uma coisa: você não está sozinho nem sozinha. Mas olha para cá, irmão, tem causa, olha. Ei, tem causa que você pensa assim: mas pastor, será que vai fluir? Vai, irmão, com Deus vai. Não vai ser na hora, mas vai fluir. Neemias chega diante do rei, ele fala tudo que tem que falar. Aí, meu irmão, aconteceu um negócio. Quando ele fala, ó, a minha cidade, onde eu enterrei meus pais, onde eu nasci, e vai contando. Aí o rei fala assim: olha, que me pedes agora? Eu falo: o que você está querendo? Olha a credibilidade com quem tem acesso ao rei. O que você quer? E eu termino, meu irmão. O rei olha para ele, e ele olha para o rei. Interessante aqui, que eu estava observando. E o rei me disse: o que me pedes agora? Aí Neemias fala assim: ó, então orei ao Deus do céu. Tá, então peraí. Ele orou, mas ele não saiu da presença do rei. Então como foi isso? Você sabe bem como é que é isso? Tem momento que você está numa situação tão... não vai dar tempo de você jejuar. Não vai dar tempo de você ligar: irmã Josi, Diáconis Estélio, Omi, Claudilene, Tuane. Não vai dar tempo. Sabe o que vai fazer? Então orei na presença do rei. O que ele fez? Dobrou o joelho? Não acredito que ele fez isso. Meu irmão, rapidamente, olha para cá, rapidamente. Ó, acesso, Diaconisa Aparecida, ó, acesso. Rapidamente, porque não tinha condição. Vou para casa, vou jejuar, vou para o meu quarto. Não dá tempo. Então, o que fez? Então orei. E o rei respondeu na hora: vou fazer isso, faço isso. E diz a Bíblia que ele falou assim: sabe o que aconteceu? O rei liberou ele para ir a Jerusalém, porque a boa mão do Senhor foi com Neemias. Você pode aplaudir esse Deus que tudo pode? A boa mão.
Tá, agora eu queria que você fosse profeta e instrumento de Deus aqui. Olha para esse irmão que está ao seu lado e fala assim: ó, vai dar certo. Vai dar certo. Porque a boa mão de Deus entrou. Aleluia! Se você está sentindo Jesus aí, levante essas mãos que Deus te deu, se põe de pé e dá glória a Deus, a Ele que tudo pode, porque a boa mão dele opera. Quando a boa mão dele operar, o seu filho vai ser abençoado, a sua esposa vai ser abençoada, o seu marido vai ser abençoado, você será bem sucedido, porque a boa mão de Deus entrou em providências. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus, e todos digam amém.